Olá, meu irmão, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Estamos aqui para mais uma formação sobre o Espírito Santo de Deus. Estamos nos preparando aí para Pentecostes, o grande dia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo, um aspecto muito importante, bem conhecido para muitos, creio eu. Mas quem sabe, você que é novo também no canal, está aprendendo sobre muitas coisas. E nós estamos vendo vários aspectos do Espírito Santo, os dons, a pessoa dom, a pessoa amor, como age em nós, como é importante conhecê-lo e amá-lo. Hoje nós vamos falar do Espírito Santo, como age nas almas e como o Espírito Santo ele renova o nosso batismo. Essa expressão tão conhecida para muitos como batismo no Espírito Santo, efusão do Espírito Santo. O que significa? Como é essa graça que nos concede o Espírito Santo? É um novo batismo? É o mesmo batismo? Como entender efusão do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo? Então vamos lá. Primeiro ponto importante que temos que ter muito claro: não se trata de um sacramento. O sacramento do batismo, realizado uma vez para sempre, ele é indelével, ele imprime caráter, ele nos concede todos os dons. Pelo fato de celebrá-lo de maneira válida, o sacramento ele tem sua eficácia. Portanto, falar de efusão no Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo, que vem ser a mesma expressão, para entendermos o que significa essa realidade, desse renovar-se no Espírito, desse derramamento no Espírito, para uns são conhecidos como efusão, outros como batismo no Espírito Santo. Não se trata, primeiro ponto, de uma realidade sacramental, mas sim que está relacionado com um sacramento em concreto, principalmente os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a Eucaristia e o crisma. E, portanto, o que se refere quando falamos de efusão do Espírito Santo é de um novo derramamento do Espírito Santo que atualiza em nós a graça dos sacramentos que nós recebemos na iniciação cristã. Atualiza, renova, nos faz mais revigorar essa graça que nós já recebemos, que está aí, como que encoada, que está aí, mas que precisa aflorar, crescer, germinar. Por isso o batismo no Espírito Santo, ele está relacionado ao quê? A uma atualização, ele atualiza o nosso batismo, e ele também renova o nosso batismo. Mas não é que se batiza de novo, que fique bem claro esse ponto. Segundo ponto importante: como acontece essa renovação, essa atualização da graça recebida nos sacramentos da iniciação cristã, especificamente a Eucaristia? A teologia sacramental usa um termo que pode nos ajudar para nós entendermos como é o efeito dessa graça em nós. A teologia sacramental fala da validez dos sacramentos e também da licitude dos sacramentos. O sacramento, quando se recebe de maneira válida e lícita, de maneira lícita e válida, significa que o sacramento ele está como que, poderíamos dizer que atado, como um presente, essa imagem bem conhecida para muitos, um presente que ele está atado, necessita abrir esse presente. Que se refere ao dizermos que o sacramento é um sacramento atado? Significa que o sacramento, o fruto que se recebe através do sacramento, ele está vinculado ao rito que foi celebrado, sem aproveitar por falta de certas condições que impedem sua eficácia. Nos casos mais extremos, por exemplo, o sacramento confere a graça, só que os frutos do sacramento estão como que atados quando a pessoa está num pecado mortal, por exemplo. Casou-se num pecado mortal, não se preparou para receber aquele sacramento. A ordem sacerdotal, por exemplo, se foi ordenado sacerdote, não se preparou, está em pecado grave, pecado mortal. Então a graça foi conferida, mas os frutos não se dão. Então é um impedimento. Isso nos casos mais extremos, para entendermos bem. Os sacramentos não são, meus irmãos, ritos mágicos. Não são, portanto, ritos que, pelo fato de celebrá-lo de maneira mecânica, acontece sem que a pessoa que os recebe intervenha de nenhuma maneira. Então isso é muito importante termos em conta. Os sacramentos não são mágica, não é algo automático. Significa o quê? Que a sua eficácia, o seu fruto, requer uma colaboração humana, uma sinergia que diz
a teologia, ou seja, uma harmonia, uma sintonia entre a graça de Deus que atua e a liberdade da pessoa que o recebe e sua colaboração. Entre a onipotência divina que atua, mas a liberdade humana também que colabora com essa ação da graça em nós. É muito importante essa questão para entendermos a necessidade, por exemplo, de uma renovação espiritual ou de uma efusão do Espírito Santo em nós. O fruto do sacramento depende totalmente da graça, isso é fato. É Deus quem opera, é a ação divina, né, que precede, que acompanha e que faz que dê fruto em nós. Mas essa graça não atua sem o sim da criatura livre, sem o seu consenso, sem a sua ação livre, a sua liberdade. Isso é muito importante. Por isso, temos que entender o batismo e os demais sacramentos sempre como um dom que se recebe, mas também como uma tarefa, um caminho. Um dom, mas também um compromisso. Por quê? Porque é a ação de Deus, mas também é a colaboração da criatura. É a ação de Deus, mas também é o consenso, a liberdade, o sim da criatura. Tudo que depende da divina graça se chama, na teologia sacramental, do latim, opus operantum. Tudo que depende da ação da graça significa opus operando, ou seja, significa obra já realizada. Ou seja, o sacramento, pelo fato de celebrar, ele realiza, né, a graça que acontece de maneira real, presente, imediata ali, a ação de Deus, de maneira objetiva e de maneira infalível, quando se administra de maneira válida. Por isso lembra lá que a gente falou da validez e da licitude. Então, quando acontece a celebração do sacramento de maneira válida, né, então a graça acontece de maneira objetiva, de maneira infalível. Mas tudo que depende da liberdade humana se chama opus operantis. Por quê? Porque a ação de Deus, eficaz e infalível, requer também que seja realizada e, portanto, requer também uma colaboração humana. Por isso, a eficácia dos sacramentos depende da ação de Deus, quando se celebra validamente e de maneira lícita, mas também os frutos, né, enquanto que a criatura que recebe o sacramento, a graça, requer uma aportação humana, sua ação livre de colaboração. Por isso, os efeitos da graça do batismo concede a remissão dos pecados, concede o dom das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mas em germe, concede também a filiação divina, concede também a vinculação com a igreja, confere também, pois, uma nova natureza. Isso é o que faz a graça de Deus na pessoa que recebe o sacramento do batismo, por exemplo. E em que consiste o opus operantis, ou seja, a colaboração da pessoa que o recebe? Consiste no ato de fé. No ato de fé. Olha que importante é o dom da fé. Por quê? Aquele que crê e se batizar será salvo, diz Jesus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado, por isso a fé e o sacramento, a fé e o batismo. Ao lado do batismo há um elemento importante, que é a fé. Jesus diz lá aos discípulos quando os envia, né, a todo mundo: ide e batizai e fazei discípulos meus, ensinando tudo o que vos ensinei. Então não é só batizar, fazer discípulo, ensinando tudo, né? Ou seja, a fé. Olha como é importante. Você entende por que nos começos também da fé cristã, gente, o batismo era um acontecimento tão forte e tão poderoso no começo da igreja primitiva, que a graça vinha de maneira tão poderosa que não necessitava, por dizer assim, uma renovação espiritual, uma nova efusão do Espírito Santo. Por quê? Porque havia toda uma preparação prévia. As pessoas que se arrependiam do paganismo e se convertiam, eles se preparavam, e havia tal disposição para receber a graça que a eficácia era impressionante por causa da disposição das pessoas em receber. O que acontece em nossos tempos? O batismo, ele era administrado naqueles tempos aos adultos que vinham do paganismo e já convenientemente preparados, suficientemente preparados, dispostos a abraçar a fé, dispostos a renunciar ao pecado, dispostos a viver a vida cristã com todo o comprometimento. Eles
preparados estavam e havia todas as condições de fazer um ato de fé e uma tomada de decisão livre e madura para toda a vida. Havia uma verdadeira conversão. As conversões eram verdadeiras, eram autênticas, eram radicais. Para o batismo agir com toda a sua força em nós, é necessário ser um discípulo. É necessário ser um discípulo, ou ao menos, desejar ser um discípulo. O que é o discípulo? O discípulo, gente, é aquele que segue o mestre, é aquele, primeiro, que se aproxima do mestre, é aquele que segue o mestre porque se aproxima dele, para escutar a sua palavra, para crer nele, para obedecer os seus ensinamentos e tê-lo como um amo, como um rei, como um médico que nos cura, que nos dá o remédio que necessitamos, como um mestre da verdade. Isso é um discípulo. O discípulo vive tudo isso, diz os santos. Por isso se dava as condições perfeitas para que a obra de Deus encontrasse no atuar humano toda essa disposição necessária para a eficácia da graça sacramental e dos seus frutos. O que acontece é que com o tempo surge também o batismo das crianças. Com a conversão do império, era normal que a religião oficial era o cristianismo e, portanto, o batismo das crianças já era algo habitual. Mas, claro, as condições do ato de fé nem sempre se davam. Nos tempos atuais, hoje, se batiza, como sempre, a tradição, sempre assimilamos desde a tradição o batismo das crianças como algo que desde o princípio era algo natural e normal, que todas as famílias que abraçavam a fé também era batizado as crianças. Mas o que acontece nos tempos atuais? Que hoje se batiza as crianças, mas não se dão as condições do ato de fé. Ou seja, não se transmite a fé na família, não se transmite a fé nas escolas, não se transmite a fé na sociedade, muito menos a cultura. E nós vemos que muitas vezes as crianças, elas vão crescendo, aí chega talvez, e cada vez menos, uma determinada idade adequada, vão fazer a primeira comunhão. E se os pais se comprometeram um pouquinho mais, que cada vez menos tem acontecido isso, vão se preparar para o crisma depois. Mas depois, ao longo de toda a sua vida, a fé fica para trás. Então a criança vai entrar na escola, vai fazer o ensino médio, vai fazer o Enem, vai fazer faculdade, vai depois ter uma grande carreira, vai trilhar todo o caminho da vida e a fé ficou paralisada, a fé ficou estacionada. Então todas as etapas da vida a fé não acompanhou. Isso é grave. Isso é grave. Por isso nós vemos hoje tantas pessoas batizadas, mas que desconhecem o seu batismo. Tantas pessoas batizadas que são ignorantes na fé, analfabetos na fé, que ficaram com aquela fé pequena, aquela fé da criança que fez aquela catequese para a primeira comunhão, e hoje são adultos e pessoas bem formadas em muitas áreas, sabem de tudo e não sabem nada da fé, da religião, do seu batismo. É essa defasagem que nós vemos, é essa falta de vigor na fé, essa falta de transmissão da fé, que falha já na família, que depois na escola, que vamos esperar da escola, que vamos esperar do ambiente que nos rodeia, que vamos esperar da cultura. Se falha a família, falha tudo. E aí nós vemos essa defasagem que há nas futuras gerações, onde a fé não é transmitida. A fé não é transmitida, e como a fé não é transmitida, é necessário, como nunca mesmo, uma efusão do Espírito Santo. Ou seja, um renovar-se do batismo. É uma resposta, meus irmãos, essa graça atual da efusão do Espírito Santo, que tantas e tantas pessoas têm se beneficiado, é uma resposta de Deus ao esfriamento da fé, ao desleixo da vida cristã. Uma resposta de Deus, é portanto um dom de Deus, é o atuar de Deus através do seu Espírito. Portanto, a eficácia está nisso, em que por fim o homem aporta a sua parte, ou seja, o homem faz a sua escolha de fé, preparado pelo arrependimento, pela disposição interior, mas é Deus quem vai tocar os corações. Aí está o grande desafio para a nova evangelização. Promover, suscitar nas pessoas o interesse pela fé, e que elas se disponham a receber a graça da renovação espiritual, a graça da efusão do Espírito Santo. Até poderíamos falar de uma segunda conversão, ou uma reevangelização dos países já cristãos, como o Brasil, por exemplo. Necessitamos ser reevangelizados. Necessitamos
de maneira tão urgente, um novo Pentecostes, né? Como se houvesse, sabe? Como se houvesse um aperto de mão entre Deus e nós. Sabe quando você fecha um negócio com alguém, você aperta a mão da pessoa e a pessoa aperta a tua mão e você confirma ali, se compromete? É a mesma coisa. Deus está estendendo a sua mão a nós e se nós nos comprometermos, né? Esse compromisso entre Deus e nós. Quando isso se dá, meus irmãos, acontece um milagre. Sim. A efusão, meus irmãos, é, portanto, uma confirmação subjetiva e espontânea, não sacramental, claro, em que o Espírito atua por sua própria iniciativa e graças, disponibilizando-se em alcançar as almas, em tocar as almas. Claro que não é a única forma, hein? Existem muitas outras formas onde o Espírito Santo se derrama, num retiro, numa confissão, numa missa, mas estamos falando mesmo de uma renovação espiritual, de uma necessidade de um novo batismo, de um novo Pentecostes. Disso se trata. Espero que aconteça em tua vida. Desejo, profundo no meu coração, que você tenha também a experiência de um novo batismo no Espírito Santo, uma renovação espiritual, segundo o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.